Campinas completa 250 anos em 2024. A Câmara Municipal tem 226 anos e por muito tempo foi um espaço estritamente masculino. Apenas em 1948, a primeira mulher assumiu um cargo político na Casa de Leis. Neste segundo documentário de Memórias da Cidade, confira a participação feminina no Legislativo Campineiro, as transformações, a atuação das parlamentares e a conquista dos direitos da mulher. É importante a gente observar que a construção da mulher, enquanto uma mulher atrelada a atividades de cuidado, foi feito num processo histórico. Então, ela é resultado de uma relação histórica em que determina que as mulheres tinham, a princípio, com fundamentos biológicos, pequenez de cérebro, incapacidade, motivo pelo qual ela ficava restrita ao âmbito privado, ao âmbito doméstico. A relação capital-trabalho faz com que essa mulher também se insira na lógica enquanto trabalhadora, que ela começa a ser inserida muitas vezes em fábricas também. E é nesse caminho em que as mulheres começam a se organizar coletivamente, não só para reivindicar os direitos do trabalho, mas também a sua própria liberdade, porque ali, em que pese ser trabalhadora, ela ainda era inferiorizada em relação ao homem. Daí que a gente começa a ter grande participação de organização coletiva para que elas estejam no processo determinante da política. Só que aí, por causa da interiorização de discriminação e inferiorização das mulheres, a gente vê que mesmo essa organização política ainda promove baixa representação das mulheres, em que pese elas estarem num número representativo entre si, só que chega na hora, de atuação conjunta, muitas vezes são as próprias mulheres que reproduzem também uma forma de discriminação, com dúvidas e questionamentos sobre a capacidade e intelectualidade. Por isso que essa representação coletiva tinha não só um papel de se organizar politicamente, mas formar a consciência do que é ser uma luta de mulheres. É nesse momento que a gente está no Brasil, num momento de grande revolução, É o Estado que está lutando por trabalho, então essas mulheres estão lutando por trabalho. São muitas vezes mulheres em que elas estavam antes atreladas ao cuidado com os filhos, mas esses filhos têm outras necessidades e aí elas precisam ir em busca disso. E mais, essas mulheres coletivamente elas vão à política para falar, são essas as necessidades que as mulheres precisam. A gente tem o direito de decidir sobre casamento, sobre herança, sobre bens, sobre também a promoção do nosso próprio direito ao trabalho. A gente não pode deixar de considerar que isso é um fator extremamente importante, porque é uma forma de combater a normalidade e as próprias constituições de que as mulheres e mulheres negras são incapacitadas. Não, ali a gente teve uma mulher negra com acúmulo de opressão que vai decidir sobre a vida de um grupo, de uma coletividade. De 64 a 85, que é a ditadura. Quando pensa desde a declaração das proteções das mulheres pela ONU, em 75, até vir se estabelecer no Brasil, é um processo de espaço de disputa, porque a política é um lugar de disputa. Então, quando vê que isso não foi inserido de forma imediata, é porque estava tendo demandas, ao mesmo tempo que buscavam esse reconhecimento, mas que também eram violentamente oprimidos para que isso não acontecesse.
Então, isso não quer dizer que o Brasil ele desistiu de lutar. Pelo contrário, isso mostra que a violência foi tamanha que impedia que aquela conquista chegasse de forma imediata. Assim eu prometo. Eu era a única mulher na Câmara, uma vereadora de oposição, feminista. Lembro que também foi num contexto em que a gente teve, logo no início do ano, no dia da posse, aquele caso do feminicídio que marcou muito a cidade, do Réveillon, quando uma mulher, o seu filho e várias mulheres da sua família foram assassinadas. E na ocasião o assassino até deixou uma carta chamando ela de vadia, enfim. Era o momento que o tema do feminicídio não estava em voga, então foi tratado, eu lembro que autoridades, o poder público e a própria mídia tratou como uma tragédia familiar. E era um momento também, né, que a gente já tinha um acúmulo do movimento feminista sobre a luta contra a violência e o feminicídio ser tratado como um crime pela mulher enquanto condição da mulher, então um crime de gênero. Então foi um momento que a gente fez esse enfrentamento junto com o movimento de mulheres. Na ocasião nós fizemos a discussão sobre o reconhecimento do feminicídio, sobre a necessidade da vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar, sobre a ampliação dos serviços de combate à violência e tudo isso também num desafio de ser respeitada enquanto uma parlamentar eleita, que fala de igual para igual, que tem opiniões próprias, não aceitando que o preconceito, a desqualificação, a piada deslegitimasse o que eram as minhas opiniões, né? Nos momentos de embate, nos momentos de divergência, eu sentia muito que a desqualificação, ouvia muitas vezes que as minhas posições eram porque eu não compreendia as pautas, e acho que isso foi o que sempre me chamava atenção, né? Quer dizer, é sempre como se o que eu defendia estava ligado a uma falta de compreensão das pautas, e não ao fato de que eu, de fato, compreendia, entendia e tinha posições diferentes e tinha compreensões diferentes e tinha, digamos assim, fui eleita para defender essas posições, né? Um dia histórico para nós mulheres, muito representativo, Mariana. É um prazer fazer parte desse dia e dessa história. Eu não tinha esperança alguma de entrar, tanto que eu fui dormir. Acabou o dia da votação, eu fui dormir e quando saiu o resultado, minha filha me acordou. Ela falou: mãe, você está eleita. De madrugada? Sentou do lado da minha cama. Mãe, você está eleita. Eu falei: Carolina, para, né, de brincar, filha. Quem entrou? Mãe, eu tô falando sério, você está eleita. Eu sentei na cama, a hora que eu olhei, menina, eu comecei a chorar. Ajoelhei do lado da minha cama e orei. Falei: Senhor, agora eu peço que o Senhor vá comigo. Porque eu não sei para onde eu estou indo, na verdade, mas eu peço que o Senhor vá à frente, me ajuda a defender aquilo que eu me propus a defender, né? Até hoje eu me emociono porque eu não acreditava. Com menos de 2.000 votos você entrar para vereadora em Campinas, né? E pelas mulheres também, sabe? Fiquei muito feliz pelo trabalho do Conselho Tutelar ser reconhecido, que o Conselho apanha demais. É com imensa satisfação, com imensa alegria, né, que eu estou aqui ocupando a fala, né, nessa plenária. E eu quero só deixar registrado, né, um elemento bastante importante. A minha satisfação vem também porque é um momento histórico para essa cidade, a eleição de 4
4 mulheres vereadoras, né? E dentre essas 4 mulheres, nós temos também 2 mulheres negras. A primeira surpresa que eu tive foi ter sido a da chapa do PT a mais votada, né? Então eu sou a bancada do PT eleito por 3 vereadores, né? 2 vereadoras e um vereador, todos negros, da periferia. Eu fui a mais votada, e isso já foi uma surpresa grande para mim, né? A segunda surpresa foi, de fato, chegar nesse espaço aqui, porque era tudo muito novo. Eu sou uma militante social, uma militante de base, uma militante que, na minha trajetória, a gente sempre fez com que as discussões da onde eu estava sempre fosse de forma coletiva. Então não tinha muito, por mais que eu era essa liderança é forjada dessa forma. E aqui foi isso, foi tentar entender, né? Eu lembro que eu participei de uma comissão e eu não entendia por que é dessa forma até hoje. Por exemplo, aqui nas comissões que tem nessa casa, é muito centralizado o poder na mão do presidente de comissão. E eu questionava isso, mas não é uma comissão, tinha que estar tudo discutido coletivamente. É com muito orgulho que eu venho fazer parte da legislatura com a maior quantidade de mulheres na história. Mariana Conte, nossa presidenta, hoje, Débora Palermo, aqui da Calixto, e eu. Quando eu chego aqui, né, nesse espaço, enquanto mulher negra, também sou muito abraçada, né, por uma ancestralidade que tinha muito desejo também de ocupar o espaço da política, mas de outra forma, né? Então, acho que é uma jovem sonhadora que quer poder transformar a cidade de Campinas através de políticas públicas. Eu nunca me vi nesse espaço de parlamento, né, de vereadora, nem nada disso, até que chegou 2018, quando tem o assassinato da Marielle. E aí é um momento que eu percebo que a política é sim um espaço para mulheres negras vindas da periferia, da comunidade LGBT, com pautas que passam pelos direitos humanos, mas também vejo que enquanto a gente for apenas uma, né, enquanto for apenas a Marielle, vai ficar muito fácil de nos tombar, né, de nos tirar desse espaço de poder, de militância. Então me coloco à disposição do partido pela primeira vez em 2018, deputada federal. A gente conseguiu fazer 10.500 votos, que foi muito exitoso, né? Volto para a iniciativa privada, né, posterior a isso. E em 2020, coloco meu nome à disposição novamente do partido, dessa vez como vereadora, e aí a gente conseguiu esse mandato. Quando vem o resultado da votação, para mim, pessoalmente, também foi uma compreensão de que eu não estava falando sozinha, que tinha pessoas que me ouviam, que tinham pessoas que estavam, né, que concordavam com o nosso trabalho, né? Então, porque para mim eu falo que é uma corrida de obstáculos, né? A gente pula um obstáculo, a gente tem outro obstáculo, então a gente vai sempre tendo que enfrentar vários obstáculos. E quando sai o resultado da eleição, foi um reconhecimento, né? Foi um reconhecimento desse trabalho e de todas essas dificuldades. Foi uma prova de que tinha bastante gente que estava compreendendo as mudanças e que há uma necessidade de mudança da política tradicional. Porque eu entendo que existe assim, uma desconfiança, uma rejeição, um desgaste com o que é o modo fazer da política, né, da política como um todo, mas do trabalho do vereador principalmente, né? Iniciamos nesse instante a reunião solene de instalação e posse dos senhores vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos para o mandato 2021 a 2024. Por força do disposto no artigo 9º e parágrafos da Lei Orgânica do Município, a senhora vereadora mais votada, dentre os presentes,
assumirá a presidência desta reunião. Convidamos então, para compor a mesa de honra e para presidir esta reunião solene, a senhora vereadora eleita Mariana Conte. Uma sessão diferente, uma sessão que está exigindo aí muitos detalhes, e eu gostaria de agradecer toda a ajuda e a preocupação dos nossos funcionários para que essa sessão possa ocorrer da melhor forma e da forma mais segura possível. Gostaria de saudar a mesa diretora, as vereadoras, Débora Palermo, Paola Miguel e Guida Calisto, que estão aqui também. Não poderia deixar de deixar registrada a importância desse momento histórico na cidade de Campinas, de nós termos pela primeira vez uma presidenta e uma mesa diretora composta única e exclusivamente por mulheres. Essa é uma situação importante, sendo que nós viemos aí da última legislatura, eu era a única mulher entre 33 vereadores, hoje nós ampliamos o número de mulheres. Essa é uma tendência que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, que é a eleição de mulheres jovens, de mulheres negras, de mulheres trans. Isso está acontecendo, está em curso, essa mudança na cara da política tão necessária que a gente precisa no Brasil. Para mim foi uma satisfação muito grande, né? Quer dizer, presidir a sessão que deu posse para a Câmara e para o prefeito, a partir desse lugar de ter sido a mais votada da cidade, né? Então não fui eleita pelos meus pares, né? Até porque, como vereadora da oposição, não teria os votos suficientes. Então, foi uma satisfação muito grande, pena que foi no contexto da pandemia, então foi uma cerimônia muito limitada. Eu, como presidente daquela cerimônia, também entendi que era necessário tomar todas as medidas e todos os cuidados para que aquela cerimônia, para preservar a vida, seja dos vereadores, dos assessores, dos funcionários da Câmara, porque também não dava para a gente correr o risco da cerimônia que era necessária ser um espaço de contaminação da Covid-19. Nenhum de nós, por certo, poderia conhecer melhor o orçamento doméstico da esposa campineira como Vossa Excelência, senhora Dona Vera, que, sendo mulher, tem na mulher operária, na mulher do trabalhador, a principal fonte do seu irradiante prestígio de que resultou na sua chegada até a Câmara Municipal de Campinas. Não é a minha pessoa que homenageais, e sim a mulher campineira, que pela primeira vez compartilha das responsabilidades e dos trabalhos da Câmara Municipal de Campinas. Sabereis honrar o mandato que me foi confiado, defendendo intransigentemente os interesses e o direito do povo campineiro, e em particular das mulheres que aqui represento. E eu estava no Nordeste quando o prefeito me telefona e fala: olha, eu estou pondo o seu nome para ser vereadora. Eu falei: não, eu não quero isso, eu não sei, eu não quero isso, não faça isso. Não adianta, porque eu já pus o seu nome para ser vereadora. Foi o Rui Novaes que pôs o meu nome. Tive 3.060 votos. Eleita em primeiro lugar. Mas eles não gostaram muito, não, viu? Eu passei um pouquinho apertada lá, viu? Tive preconceito, mas logo eles se adaptaram comigo também, viu? Logo se adaptaram. Vocês querem saber? Cheguei lá na Câmara, não tinha banheiro para mulher, não tinha nada para mulher. Então eu exigi um banheiro. Teve que adaptar lá o banheiro de um homem, passar para mim, ou então tinha um guarda que ficava esperando se eu precisasse ir no banheiro, então eu tinha que chamar o guarda, ia com o guarda. Olha, foi uma luta, sabe?
porque eu tinha um filho pequenininho que nasceu em 87, nós estamos falando de praticamente 90, né? 88 foi eleição, 89 nós estávamos elaborando a lei orgânica, quer dizer, tinha 2 aninhos. Então, quando eu estava em casa, eu estava lendo as emendas, e ele querendo mamar, querendo brincar, coisa de mãe e filho, que isso acontece em todas as casas. E quando eu estava na Câmara, eu tinha que prestar atenção em tudo que eu estava vendo, mas eu estava pensando no Rodrigo, né? Como é que ele está em casa. Quando eu fui eleita, ainda não tinha a questão, e dá para entender que não tinha, mas não podia deixar de brigar por isso, a inclusão vem com acessibilidade, a Câmara não tinha acessibilidade, eu tive que subir 1 ano para o plenário, quando ainda era na prefeitura, e falo isso com muito respeito, muito carinho, porque nós lutamos para que tivesse acessibilidade, tanto que hoje a Câmara Municipal de Campinas, cada gesto que o presidente vai ter dentro da Câmara, o presidente que for, do partido que for, e junto com os vereadores, já pensa em acessibilidade. Sim. E na época que nós entramos, que eu entrei, não tinha, era escadaria, então eu subia com bombeiro, descia com bombeiro, eu até brincava, né? Todo mundo já andou a cavalo, de avião, de barco, de carro, de bicicleta, mas de bombeiro ninguém andava. Eu andei 1 ano de bombeiro, são queridos e me ajudaram muito. Eu ainda na época eu falava, nós não somos vereadoras de segundo calão, vamos dizer, nós somos tão vereadoras quanto eles. No começo não tinha banheiro para mulheres. Então, quando estava acontecendo a sessão da Câmara, a gente precisava descer se quisesse ir ao banheiro. Foi feito o banheiro. Acho que tinha um banheiro para as mulheres. Nós tínhamos posições bem diferentes uma das outras, né? Mas em certos momentos a gente se unia até para conseguir passar os nossos projetos. Projeto de lei que fizemos para que depois das 20 horas os ônibus parassem fora dos pontos de ônibus. Teve muitas emendas que a gente ajudou a elaborar e depois vieram pessoas, as mulheres, de vários movimentos feministas que vieram defender a proposta na Câmara Municipal. Isso só reflete como a gente tem muitas desigualdades a serem superadas, né? Porque o fato das mulheres serem maioria não quer dizer que elas tenham o poder. E isso é essencial. A gente busca a representatividade por meio das ações afirmativas, que não são concretizadas, visto que tem lá um percentual, mas a gente vê que ele ainda não atinge. E não é porque essas mulheres não querem, não é porque essas mulheres não estão preocupadas com a política, ou porque isso, elas falam, não é coisa de mulheres. É exatamente de uma estrutura que constantemente, né, coloca essas mulheres na condição de subalternação. Essas mulheres eleitas, elas furaram uma bolha de desigualdade, mas elas continuam carecendo constantemente de políticas que garantam a materialidade do seu direito de exercer a política e de não sofrer a violência, que vem atravessada com estigmas de gênero, com estigmas exatamente de inferiorização da mulher nesse espaço. As pessoas dos bairros me pediam, indicavam meu nome, mas as pessoas que trabalhavam comigo na época me levaram a assinar aquela ficha de inscrição para ser vereadora exatamente no momento em que o Magalhães Teixeira estava falecendo, naquele dia. Se sentiram que era uma coisa que eles podiam fazer a hora que estava perdendo a grande liderança da cidade. A inspiração foi ele. Eu fui muito bem recebida, viu, pelos vereadores homens. Eu acho que o meu trabalho trouxe junto comigo um respeito muito grande. Eu não tive problema com os meus pares homens, sabe? Às vezes, na aprovação de algum projeto que poderia dar a eles uma condição de preocupação, mas com relação à minha presença, não. A hora que falou assim, você está eleita, eu fiquei paralisada, porque não estava também assim esperando que isso podia vir a acontecer, né?
Então eu fiquei surpresa, meio assim, sabe aquela coisa que você nem acredita muito? E não me senti muito diferenciada, inibida, porque eu já era do movimento sindical, né? Então eu tinha um trabalho que eu tinha que acessar os espaços, tinha que conviver com isso, tinha que enfrentar, já tinha enfrentado essa convivência num local que é mais masculino mesmo, né? Uma cidade que demorou para a abolição, né, da escravatura, uma cidade conservadora, né, uma cidade elitizada, então é um peso maior. Pobre, né? Pobre, negra e da periferia. Então, assim, é um peso, é uma responsabilidade. Pode parecer lento, mas a gente está entregando algo melhor do que era antes. Então, a gente começou com né, e, assim, uma condição inexpressiva. Nós temos ainda baixa representatividade por causa desse contexto de inferiorização que nós colocamos, até porque Campinas, ela tem uma grande população. As mulheres, elas representam um grande número, no entanto, elas não são proprietárias e não estão em lugares de status, se comparado com o homem, e nem na política. Então, eu já vim de um ambiente onde você tem que aprender a se posicionar. A coisa mais importante é você se colocar, desde o primeiro momento, como uma pessoa tão capaz como qualquer outro que está ali. E eu vim para cá, tive embates grandes logo no início aqui, então eu me posicionei, e eu acho que o fato também de ser delegada fica aquela marca assim de pessoa austera, durona, e eu até dizia assim, né, quando eu vou defender alguma coisa eu faço com tanta ênfase que o pessoal confunde a figura da mulher com a delegada, né? E eu acho que isso ajudou muito. Eu percebo assim, até hoje eu vejo isso, quando eu assisto aos debates aqui na Câmara, eu vejo o quanto a violência política está presente, o quanto ela ainda é, tipo assim, invisível, né? Vejo nos debates as formas como se referem, como se dirigem às mulheres, e fico bastante indignada, né? Logo que eu ganhei a eleição, né, em 2004, ou então o suplente, né, meu suplente, me fez propostas, conversou, né, no sentido de que eu desistisse, que eu renunciasse, para que ele pudesse assumir o mandato naquela época. E é claro que jamais, né? Logo que eu tomei a decisão de me candidatar, eu sempre entendi, e é o entendimento que eu tenho até hoje, que a política, seja para o homem ou seja para a mulher, ela nada mais é que uma ferramenta para que nós possamos melhor servir. E aí eu vim cheia de vontade, cheia de ideias, e antes mesmo de ser empossada, eu já fui meio que ameaçada, né? Meio não, totalmente ameaçada. E isso foi muito ruim, porque eu tive, durante todos os anos, durante os 2 mandatos, eu tive que dividir o meu tempo de trabalho com as defesas. Mas é que, infelizmente, alguns homens, eles olham para a mulher, né, para a mulher política, para a mulher profissional, para a mulher mãe, eles olham vendo assim só a fragilidade da mulher. Mas, na verdade, eles não conhecem o interior. E toda mulher tem dentro de si uma força que muitas vezes ela mesma desconhece. E foi incrível porque, além da votação muito parecida, né, então eu fui a única mulher reeleita, né, para uma Câmara de então 33 vereadores. Porque eu tive o respeito de todos eles, eu tive todos os meus projetos de lei aprovados, e foi uma Câmara assim, muito agradável, de muita amizade, e de muita cumplicidade, de muito trabalho.
verdade, foi uma surpresa, porque nós fizemos uma campanha militante, uma campanha, né, que a gente bateu de casa em casa, conversamos com as pessoas, né, falamos das nossas propostas e eu fui a mais votada do meu partido naquela eleição. E a surpresa foi porque eu era não só uma mulher jovem, né, mas uma mulher e uma mulher jovem. E eu achei, assim, durante o período da campanha, eu até achei que eu poderia sofrer algum tipo de preconceito por ser jovem e por ser mulher. Mas a população nunca me discriminou por eu ser jovem, por eu ser mulher. Coisas sutis do tipo, quando eu subia na tribuna e eles simplesmente começavam a conversar e a mexer no celular, como uma tentativa, por exemplo, de pedir contagem de quórum quando queria que algum projeto meu ou alguma discussão não fosse para frente. Ainda há um pacto, né, um pacto ainda que inconsciente, social, de que essas mulheres, de que as mulheres ainda não estão num lugar delas, de que esse é um espaço de homens. E a luta política, ela está em disputa, porque a gente precisa também forjar o nosso inconsciente de que ali também é um lugar para a mulher, de que ali é um lugar para nós. Assumi hoje a presidência, estou presidente em exercício, não fui eleita presidente. Estou aqui num momento de crise, um momento difícil para essa casa e para essa cidade. Difícil para mim, mas eu tenho coragem e competência e vou fazer tudo o que for preciso e possível para ajudar a resgatar a credibilidade dessa casa. Eu fiquei muito tranquila. Eu falei, se eu tiver que assumir, a gente sabe que a casa tem um corpo técnico muito bom, né? Temos profissionais excelentes aqui. Eu falei, eu não tenho experiência de presidência, pouca experiência como vereadora, mas a gente tem um pessoal aí que dá um ótimo suporte e vamos ter que encarar, não tem o que fazer. Foi um desafio, mas assim, ser a primeira mulher a assumir a casa, eu tinha uma responsabilidade não só de colocar a casa em ordem, que estava, né, uma situação muito pesada na casa, votar projetos importantíssimos como orçamento. A primeira vez que nós votamos as emendas impositivas foi sobre a minha presidência. Fizemos tudo com muita tranquilidade, com muita ordem, colocamos a casa em ordem, apesar de algumas medidas minhas bem firmes aqui, porque polêmicas, mas necessárias, né? Eu acho que precisavam ser feitas e eu acho que para mim não tem problema nenhum, pode até ser antipopular, eu falo que não tem problema nenhum, mas a cidade precisava disso. Nós estávamos lá no Teatro Bento Quirino, né? Eu fiquei todo o meu mandato, meus 4 meses lá no Teatro Bento Quirino. Uma situação bem difícil, bem desafiadora, para enfrentar os homens da casa também bem difícil, né? Porque eu assim, tenho muito respeito por todos, sempre tive, mas a primeira vez na minha vida, Mina, que eu senti o peso do machismo. Algumas coisas na política ainda me incomodam muito, essa é uma delas, né? A gente vê que Campinas, ela foi um alvo importante. Essa mulher, ela foi uma desbravadora por chegar numa cidade que é racista, que é desigual, misógina, especificamente também pensando a desigualdade estrutural. Só que ela tem um papel importante de romper com isso através da sua posição frente a uma Câmara Municipal. E isso não quer dizer que ela não sofreu violência. Isso simplesmente quer dizer que ela foi resiliente para poder pensar outras formas. É um avanço porque a gente está entregando sempre algo melhor. No entanto, a gente não pode se conformar. É sempre necessário mobilização
E o inconformismo vem com a maior possibilidade de outras mulheres terem investimento para participarem da política. E isso porque a maioria das chefes de família são mulheres, né? O índice de mulheres no Brasil como chefes de família mostra que elas não têm uma questão de recurso apenas para sua sobrevivência, é a sobrevivência familiar. Então, estar também dando tempo ao investimento na política requer também que supra essas necessidades. 4 mulheres ainda muito pouco, né? Mas nós tenhamos ampliado o número de mulheres. E é claro, não temos, e é interessante isso, porque nós não temos as mesmas posições sobre tudo, né? Então, também isso é um reconhecimento da humanidade, né? Porque os homens têm divergências entre si, então, por que nós mulheres precisamos pensar todas iguais? Não pensamos, né? A questão é que a gente não está fora pelo fato de ser mulher, né? O preconceito de gênero, que nós sabemos que a vida, né, coloca uma série de questões que dificultam as mulheres participarem da política, né? Seja do cotidiano do cuidado da casa, dos filhos, da família, seja a dupla, tripla jornada, seja a forma como as mulheres são avaliadas, né? Porque as mulheres é isso, né? Nós temos que provar que nós somos competentes, que nós, né? É quase sempre como se acostumou a gente num lugar que é o lugar do privado, do silêncio, né? Então, quando nós mulheres assumimos essa vida pública, nós somos sempre avaliadas com outro olhar, e seja mesmo dos próprios partidos, né? Para ela a casa, para ele o mundo, né? Essa posição machista, isso tira as mulheres também de entender que ela precisa ser representada. Para além de nós termos que cuidar da família, dos filhos, dos doentes da casa, né, dos idosos da nossa casa, nós temos também que trabalhar fora, porque a mulher pobre, a mulher trabalhadora, nunca teve essa possibilidade de não ter que trabalhar. Então, quando você fala de equidade, é isso. Por exemplo, financiamento público. Sim, tem que priorizar a participação da mulher como candidata, porque não é fácil ela ter que largar a sua casa, não é fácil ela ter que largar o filho, não é fácil ela ter que largar a família, muitas vezes, para poder assumir uma tarefa política, como a gente faz. Campinas tem o primeiro centro de referência LGBT do país, tem a segunda maior parada do estado, então a comunidade LGBT na cidade de Campinas, ela é organizada, né? Então ser a primeira, né, para mim é um grande privilégio, mas por outro lado é uma grande tristeza, porque se a gente pensar em quantos anos existe a Câmara, por exemplo, a gente não tem ninguém que discutir essa temática, né? A gente chega num momento que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para discutir, muita coisa para implementar. A gente está fazendo um grande esforço para unir a comunidade, trazer para dentro, discutir e pensar projetos, mas a gente precisa muito da união de todas, todos e todos para conseguir sensibilizar os outros 32 vereadores e vereadoras para a gente conseguir fazer essa transformação social. Eu acho que deveria ser meio a meio para ficar bem equilibrado. Eu acho que seria muito mais rico o debate. Quando as mulheres tiverem coragem, né? Mulheres que realmente queiram fazer um trabalho pela cidade, aí se candidatar também, né, Mirna? Eu falo muito com as mulheres e com homens também, que são pessoas sérias, que gostariam de participar. Eu sempre incentivo a vir, porque eu acho que só assim a gente muda. Eu acho que nós vamos aumentar o número de mulheres. Eu espero que vai ser muito bom para todo mundo. Não olham quantos filhos ele tem quando ele vai fazer comício, quando ele vai fazer discurso, né? Quando as mulheres vão falar, você está fazendo discurso 9 horas da noite e seu filho. Isso é discriminação de gênero. Ela tem recurso para colocar ou uma rede de apoio, já que ela é chefe de família? Isso tem que ser pensado também quando a gente vai definir os papéis de cada um na política. Isso não funciona se os partidos não estiverem comprometidos na efetivação da proteção e dos direitos das mulheres e na luta por igualdade de gênero. E isso acontece com políticas internas. A gente poderia dizer que seria a forma de análise de risco
do partido, e muitas vezes eles não fazem porque eles ainda vão ter seus eleitos representantes. Mas isso é insustentável quando a gente olha a partir do prisma constitucional, de busca por igualdade e materialização. Não é aquela igualdade nas ideias, é que ela aconteça. A política para mulheres é cruel. Mulheres apadrinhadas saem eleitas. Porque aí não é a mulher que foi eleita, é o projeto político que alguém precisou de uma mulher e pôs ali, como se fosse um objeto de adorno. Está inclusive preocupado se ela está bem vestida, se ela está bonita, se ela está maquiada. É bem diferente da mulher que vem por uma luta sua, porque nós precisamos das mulheres na política. E eu ter podido participar fisicamente, diretamente, espiritualmente, mentalmente, e cheia de amor e coração, é algo que fica para a vida toda, não é? Então, fazer parte dessa história, para mim, é um pouco como pegar esses livros de história que a gente tem que estudar para fazer a prova, depois geografia, história, matemática, e ver lá a história do Pedro Álvares Cabral, né? Ver a história de Colombo. Eu fico pensando que nós fizemos parte, obviamente na proporção devida do tempo e da cidade, da construção também de uma história para que as pessoas pudessem e possam viver melhor com seus direitos garantidos, e principalmente esses segmentos que eu chamei de minorias e que hoje é a grande maioria da população. É olhar realmente em como a organização partidária, as instituições, e aí a gente fala as escolas, né, está forjando o consciente e o inconsciente dessas mulheres, desse feminino que vai ser representado. Está reproduzindo e disciplinando os corpos para pensar que ainda são os homens de bem que comandam, ou está disciplinando para falar que todos têm que ter a oportunidade de pensar a política e que a política é uma relação social e não é só poder. Isso é muito difícil porque vai exigir uma formação desde as bases, mas também uma responsabilização daqueles que já estão constituídos e não estão fazendo na educação. As mulheres foram vistas como que a natureza feminina não se encaixava bem na política, que a mulher não foi feita para a política, enquanto que os homens, né, com seu espírito agressivo, forte, esse sim, ele cabia no espaço público muito melhor do que a mulher. A mulher era sempre vista para os cuidados domésticos, para o espaço doméstico. Então eu vejo nesse sentido que nós já trazemos essa herança lá de trás, porque inclusive a educação que nós temos, uma educação que nos molda, nos moldou há muito tempo. Hoje acho que existe as mulheres conseguem superar isso. Muitas mulheres, mas ainda existem muitas que só vivem para cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos idosos, dos doentes, da família. A mulher que fica só responsável pelas coisas do lar, da família, ela deixa de participar. Né? Ela não participa de um sindicato, ela deixa, muitas vezes ela deixa o mercado de trabalho. Ela não participa do mercado de trabalho, não tem tempo para isso. Não estuda. A gente não entende direito como é que a mulher vê a política. Que não é fácil entender, não é. Porque se você está num partido, o partido pensa de um jeito, às vezes você fala, eu gosto tanto dela, mas ela falou isso. Muitas vezes a pessoa tem que ter um posicionamento político e as mulheres têm que entender isso. Estar na política não é fazer o que quer, a hora que quer e como quer. É administrar as divergências, impor respeito, conquistar parceiros, porque são 33 pessoas. Se você chegar, dar uma de durona, de mandona e não conquistar ninguém, você também não vai a lugar nenhum. Eu tive embates maravilhosos aqui, mas também tive um professor maravilhoso, que é o ex-vereador Romeu Santini, que me ensinou muito como caminhar na política. Fica muito simplista, né? Muito casuísta, cumprir a cota apenas, né? Isso é uma pena mesmo. A mulher tem que participar mais e também elas estarem mais dispostas a isso, né? E a mulher também tem muitas funções na vida, né? E acaba deixando essa fora, né? Não prioriza, é uma questão de prioridade também. A mulher, ela tem uma visão muito
generalista, eu acho que ela pode ajudar muito, tanto na questão de trazer as pessoas a participar, como também na visão dos problemas. E além das mulheres assumirem esses cargos de poder dentro dos partidos, é verificar que de fato elas têm poder de decisão dentro do partido. É importante assim nós cobrarmos efetivamente que as mulheres assumam postos de direção e postos de comando dentro desses partidos, né? E que a gente possa efetivamente ter essa discussão nas escolas, porque precisa ter essa formação, né, de igualdade de direitos, de respeito às mulheres, de combate à violência, de prevenção à violência, desde pequeno. Os partidos têm que tomar isso como orientação. Se não tivesse orientação, as mulheres têm que se levantar, têm que denunciar, né? E nas campanhas também. Então, é importante que a gente veja, por exemplo, uma campanha de uma mulher, quanto de fato ela recebeu de recursos do fundo, né, do fundo eleitoral, quanto que o partido de fato destinou, cumpriu, se não cumpriu, nós temos aí os espaços, as instituições para se fazer a denúncia. Majoritariamente, as mulheres são as que mais sofrem com os impactos sociais, com a retirada de direitos, com os impactos econômicos, falta de emprego, né? As mulheres ainda continuam recebendo salários menores que os homens. Então, se não basta eu ser mulher, eu preciso ser aquela mulher que vai defender de fato a ampla maioria das mulheres que estão sofrendo. As mulheres hoje sofrem com transporte público na cidade? Sofrem. Então eu preciso, né, denunciar a qualidade do transporte público. A maioria das mulheres sofrem com a falta de médicos no serviço de saúde? Sofrem, porque são elas, principalmente elas, que cuidam dos doentes, dos filhos, né? Principalmente elas que cuidam da família, da saúde da família, da sua saúde. As mulheres estão sofrendo porque não tem vaga em creche, porque as crianças não estão sendo atendidas no seu direito? São elas. Por quê? Ainda são os filhos, ficam na responsabilidade das mulheres. A gente sabe que isso não vai ser nos dado, isso vai ser fruto de muita resistência, de muita luta. É importante que as mulheres se envolvam mais no seu local de trabalho, no seu local de moradia, no seu local de lazer, no próprio local ali, no espaço religioso, que elas se envolvam mais, que apresentem suas pautas, que não se calem, não deixem ser silenciadas, que isso é muito importante, e que o machismo que a gente luta na sociedade para que seja de fato eliminado, nós possamos também conseguir, que é claro que se a gente conseguir na sociedade, nós vamos conseguir que isso também aconteça aqui nesse espaço. Que esse espaço seja mais democrático, seja mais respeitoso, que as mulheres se sintam mais acolhidas e mais seguras estarem aqui. Eu vejo uma mudança, mesmo aqui na casa, né? Porque eu acho que eles não estavam habituados a conviver com uma mulher que toma, né, posição, que tem, né, e eu acho que isso com o tempo foi mudando, não que esteja superados as questões de machismo e tudo mais, mas hoje eu vejo que essa questão da desqualificação, da deslegitimação, vejo com muito, talvez porque também esteja mais experiente, mas vejo que hoje isso aparece com menos força, sabe? A ausência da participação de mulheres nos partidos, ele é sim de forma proposital, porque você tem no mínimo 2 anos, né? A gente tem eleição nos anos pares, eleição geral e eleição municipal, então você tem 2 anos para construir um quadro, para valorizar, para pegar na mão, para falar assim, olha, você quer ser candidato? Então bora, então vamos conhecer as regras. A quantidade de mulheres que saem candidatas uma única vez e ficam inelegíveis porque não tem uma estrutura mínima de partido é enorme. É fundamental a gente pensar numa política de inclusão de mulheres no debate político, nas candidaturas. Então 30% eu acho que é o mínimo, a gente deveria ser proporcional à população do estado, né, nas eleições gerais, e do município, nas eleições municipais, né, para que a gente consiga ter uma representatividade. E os partidos, né, são essa reprodução da sociedade. Então, o machismo ainda existe na nossa sociedade, infelizmente.
eu acabei com o clube do Bolinha. Só tinha homem ali e agora tem uma mulher ali, que é muito importante. Eu espero que eu seja a primeira de muitas, né? A minha passagem pela presidência deixou claro que, olha, eu não tinha experiência política quase nenhuma, eu estava chegando nessa casa. Eu assumi a casa e fizemos um trabalho excelente. Ninguém pode falar do meu trabalho ali à frente da presidência. Né? Então, podemos eleger mulheres para a presidência porque elas dão conta, elas sabem fazer e fazem com excelência. Então, eu espero ser a primeira de muitas ali naqueles quadros.